No início do ano passado, como as nossas igrejas de recém-convertidos estavam crescendo, a líder redefiniu as minhas responsabilidades e dos meus colegas. No início, eu não dei muita importância. Mas quando soube o que se passava, vi que eu ficaria responsável pelas igrejas que eram mais problemáticas. A maioria dos membros não tinha se firmado na fé, e nem todos os líderes e diáconos tinham sido escolhidos. Mas as igrejas assumidas pela irmã Liu estavam indo bem melhores do que as minhas. Os recém-convertidos estavam firmes na fé e tinham bom calibre. E os líderes e obreiros eram muito responsáveis. Então eu comecei a invejá-la. Eu me perguntava por que ela tinha recebido as melhores igrejas, enquanto as minhas tinham tantos problemas. Isso exigiria um grande esforço meu. Se eu não conseguisse resolver tudo, o que a líder pensaria de mim? Será que ela diria que eu era incompetente e não conseguia resolver nada? Ela poderia me menosprezar. Ver as coisas desse jeito não era gratificante. Indo às reuniões daquelas igrejas, depois disso sempre havia vários problemas a serem tratados que exigiam muito tempo. Todas as igrejas estavam apresentando esses problemas. Eu não estava dormindo bem e estava sofrendo bastante. Você ficou ainda mais resistente. É. Eu pensava, o que a irmã Liu resolvia em 1 hora me custavam 2 ou 3 horas. Meu calibre e minhas habilidades eram limitados, mas as igrejas tinham muitos problemas. Eu não tinha nenhum progresso perceptível, apesar de todo o tempo e esforço. Então, quando a líder fosse comparar os meus resultados com os da irmã Liu, ela acharia que eu era medíocre, que eu não estava indo bem e que não estava à altura da irmã Liu. Naquela época, meu estado estava péssimo e sempre que eu me deparava com um problema, eu me sentia injustiçada. Eu estava cansada, física e emocionalmente. Então vim para diante de Deus para orar e buscar, dizendo: Deus, sei que tu permitiste essa distribuição de trabalho e que devo me submeter aos teus arranjos. Mas ainda assim eu reluto. Por favor, me esclarece para que eu entenda a tua vontade e a minha corrupção. Então li algumas passagens das palavras de Deus, e uma delas era precisa quanto ao meu estado na época. Eu vou ler para vocês. Ótimo. Deus diz: aumentar seu fardo não é dificultar a vida para você. É o que você precisa, é o seu dever. Então não tente escolher, nem dizer não, nem sair dele. Por que você acha difícil? Se você se esforçasse um pouco mais, você seria capaz de realizar isso. Você acha difícil como se estivesse sendo tratado injustamente e eles estivessem dificultando sua vida. Isso é a efusão de um caráter corrupto. Isso é recusar-se a cumprir o seu dever e não receber de Deus. É não praticar a verdade. Quando você escolhe cumprindo o dever confortável e fácil, aquele que o faz parecer bom, isso é o caráter corrupto de Satanás. Se você é incapaz de aceitar seu dever e de submeter-se, você ainda é rebelde em relação a Deus. Que você está retaliando, rejeitando, evitando o que é um caráter corrupto. Então, o que você deve fazer quando sabe que isso é um caráter corrupto? Quando você acha que a tarefa atribuída a outra pessoa seria muito fácil de ser completada, enquanto a que foi atribuída a você o manterá ocupado por muito tempo e exigirá que você gaste muito tempo fazendo pesquisas, isso o torna infeliz. É correto sentir-se infeliz? Definitivamente não. Então, o que você deve fazer quando sente que isso está errado? Se você resiste em seu coração e pensa: sempre recebo os trabalhos difíceis, sujos e cansativos. Os outros sempre recebem os trabalhos fáceis e altamente visíveis. Isso não é achar que sou um idiota? Isso não é justo. É errado que pense assim. Havendo ou não algum desvio, ou alguma falta de lógica, quando as tarefas são atribuídas, o que é que Deus vê? Ele observa o coração das pessoas e olha se existe obediência no coração delas. Se elas são capazes de suportar um fardo pesado para Deus e se são alguém que ama a Deus. A julgar pelas exigências de Deus, suas desculpas carecem de fundamento. Seu desempenho do dever não está à altura. E você carece da realidade da verdade. Você não tem obediência
e é propenso a se queixar quando faz qualquer tarefa que seja cansativa ou suja. Onde está o problema? Em primeiro lugar, a sua atitude está errada. A que se refere essa atitude errada? Refere-se a você ter a atitude errada em relação ao seu dever. Você só pensa em seu orgulho e interesses. Não está atento à vontade de Deus. E é desobediente, o que não é a atitude que se deve ter em relação ao seu dever. Amém. Quando li isso, eu refleti sobre o que manifestei ao longo dos últimos dias. Vi que os membros das igrejas que assumi não estavam firmes e que poucos podiam assumir um dever. Então eu relutei. Nem todos os líderes diáconos tinham sido escolhidos, e era difícil gerenciar os vários projetos. Por isso, eu não só precisava de tempo e energia para lidar com tudo, mas as coisas poderiam dar errado e isso afetaria a minha imagem. Eu só queria gerenciar igrejas que já estavam bem, para não me preocupar com nada, obter resultados mais fáceis para que os outros tivessem uma imagem melhor de mim. Fiquei pensando que dividir o trabalho daquele jeito não era justo, que a irmã Liu receber o trabalho fácil que permitia causar-lhe boa impressão e que eu tinha ficado com o trabalho difícil e não teria como me destacar. Por isso eu resisti muito e não quis aceitar aquilo. Mas por meio das palavras de Deus, eu vi que o meu modo de pensar sobre isso era rejeitar esse dever. Que eu estava sendo exigente e não queria fazer nada que não me trouxesse glória. Eu não era nem um pouco obediente. Eu sempre me via como muito escrupulosa e responsável no meu dever. E não esperava ser exposta desse jeito. Eu vi que os meus motivos e perspectivas com meu dever estavam errados. Em vez de tentar satisfazer a Deus, eu queria ganhar admiração e elogios dos outros. Como eu poderia ganhar a aprovação de Deus se eu cultivava essas intenções no meu dever? Verdade. Nós achamos difícil obedecer quando os nossos interesses pessoais são afetados no nosso dever. Nós sempre queremos fazer a própria escolha num dever. E fazer as coisas tranquilas e fáceis é uma busca egoísta. Verdade. Como você mudou o seu estado? Eu encontrei uma passagem de Deus. Eu vou ler. Sim. Deus diz: se deseja ser devotado em tudo o que faz para atender à vontade de Deus, você não pode simplesmente desempenhar um dever. Você precisa aceitar qualquer comissão que Deus lhe conceda. Se corresponde ou não a seus gostos, inclui-se ou não em seus interesses, ou se é algo de que você não goste, ou que nunca fez, ou é algo difícil, você ainda deveria aceitá-la e submeter-se. Também deve cooperar proativamente a aprender sobre ela, experimentá-la e alcançar entrada. Mesmo se você sofrer e for humilhado e nunca se destacar, você ainda deverá empenhar a sua devoção. Deve considerá-la como seu dever a cumprir, não como um assunto pessoal, mas como o seu dever. Como as pessoas deveriam entender seus deveres? Como algo que o Criador Deus lhes dá para fazer? É assim que os deveres das pessoas se dão. A comissão que Deus lhe dá é o seu dever, e é ordenado pelo céu e reconhecido pela terra que você cumpra o seu dever como Deus exige. Se você puder ver que está recebendo a comissão de Deus, que esse é o amor de Deus e as bênçãos de Deus que recaem sobre você, então você será capaz de aceitar o seu dever com um coração que ama a Deus e poderá estar atento à vontade de Deus enquanto cumpre o seu dever e supera as dificuldades para satisfazer Deus. Aqueles que realmente se despendem por Deus jamais conseguiriam recusar a comissão de Deus, recusar qualquer dever. Não importa que dever Deus lhe confie, não importam as dificuldades que isso implique, você não deve recusar, mas aceitar. Qual é a senda para praticar isso? É fazer tudo com lealdade a fim de satisfazer Deus. Onde está o foco aqui? Está em tudo. Tudo não significa necessariamente as coisas de que você gosta ou nas quais é bom. Muito menos as que lhe são familiares. Às vezes você não é bom em algo. Às vezes você precisa aprender. Às vezes encontrará dificuldades. E às vezes precisa sofrer. No entanto, seja a tarefa que for, contanto que seja comissionada por Deus,
Você precisa aceitá-la dele, considerá-la como seu dever, ser devotado a cumpri-la e atender à vontade de Deus. Essa é a senda da prática. Não importa o que aconteça com você, deve sempre buscar a verdade. E uma vez que souber que sua prática está alinhada com a vontade de Deus, você deve fazer isso. Só isso é praticar a verdade e é o único jeito de entrar em sua realidade. Amém. Quando eu li isso, eu soube que era verdade. Um dever vem de Deus. É a comissão dele para nós. E é nossa responsabilidade. Não importa o quanto é difícil, nem se haverá pouca glória nisso. É a nossa obrigação que devemos aceitar. Essa é a atitude que devemos ter. E é a razão que um ser criado deve ter diante de Deus. Aquelas igrejas que eu administrava não eram o que eu queria e elas não satisfaziam meu desejo por status, mas eram a comissão de Deus para mim. Eu devia aceitá-la e parar de abordar meu dever com a perspectiva errada. Eu fui para diante de Deus para orar, querendo me submeter aos arranjos dele. Fazer tudo o que podia em meu dever, regar corretamente os recém-convertidos e ajudá-los a se estabelecerem no caminho verdadeiro. Depois da oração, minha atitude melhorou um pouco e me senti menos transtornada. Graças a Deus. Depois de um tempo, mais e mais igrejas foram estabelecidas e a líder dividiu as nossas responsabilidades outra vez. Das minhas igrejas, a única que estava um pouco melhor e a única irmã que estava indo bem no trabalho de rega foram atribuídas a outras pessoas. Isso me deixou muito transtornada e infeliz. Era como se eles entendessem bem a minha situação, que eu tinha assumido as igrejas mais problemáticas e que eu já tinha trabalhado tanto. Não foi fácil encontrar a irmã de rega que ia bem, e ela foi retirada. Como eu poderia conquistar qualquer coisa com meu trabalho? Se meus resultados não fossem sempre bons, o que os outros pensariam de mim? Achariam que eu era inapta e não conseguia realizar nada. Isso seria vergonhoso. Como eu poderia aparecer nas reuniões dos obreiros depois disso? Eu fiquei remoendo isso e comecei a chorar. Encarar a mesma coisa novamente foi um teste de Deus. Foi. Eu também percebi que tinha me tornado insatisfeita e desobediente de novo. Eu me ajoelhei para orar e comecei a refletir sobre mim. Então li uma passagem das palavras de Deus. Eu vou ler. Isso. Deus diz: em qualquer trabalho, aqueles que são anticristos nunca pensam nos interesses da casa de Deus. Só considera se os seus interesses serão afetados. Pensa apenas no trabalho à sua frente que o beneficia. Para eles, o trabalho principal da igreja é apenas algo que fazem em seu tempo livre. Não o leva nem um pouco a sério. Eles fazem um esforço superficial, só fazem o que gostam de fazer. E só fazem o trabalho de manter seu próprio poder e posição. Aos seus olhos, qualquer trabalho arranjado pela casa de Deus, o trabalho de espalhar o evangelho e a entrada na vida do povo escolhido de Deus, não são importantes, não importa que dever estão cumprindo. Eles só pensam se isso vai melhorar seu perfil, contanto que eleve sua reputação. Eles quebram a cabeça para encontrar um jeito de aprender a fazê-lo, a executá-lo. Eles só se importam se isso os destacará. Não importa o que façam ou pensem, eles só se preocupam com seu próprio status e fama. Não importa o dever que estejam cumprindo, eles só competem para ver quem é mais alto ou mais baixo, quem vence e quem perde, quem tem a reputação maior. Só se importam com o número de pessoas que os admiram e com o número de seguidores que eles têm. Eles nunca comunicam a verdade, nem resolvem problemas reais. Nunca consideram como fazer as coisas de acordo com os princípios no cumprimento do dever. Se eles foram fiéis, se cumpriram suas responsabilidades, se desviaram ou se existe algum problema. Não dão a menor atenção ao que a casa de Deus exige e a qual é a vontade de Deus. Eles só se esforçam e agem por status e prestígio, por seus próprios desejos e ambições. Essa é a manifestação do egoísmo e da vileza, não é? Sim. Isso expõe totalmente como seu coração transborda de suas ambições, desejos e exigências absurdas. Tudo o que fazem é governado pelos seus desejos e ambições. Não importa o que façam, a motivação e o ponto de partida são seus desejos, ambições e exigências absurdas.
Essa é a manifestação arquetípica de egoísmo e vileza. Sim. Amém. 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 As palavras de Deus falam sobre como os anticristos são vis e egoístas, que eles têm seus próprios desejos e ambições em seu dever, e sempre protegem seus interesses em suas abordagens. Não importa o dever que cumpram, eles nunca pensam na vontade de Deus, em como cumprir bem seus deveres, nem em garantir que o trabalho da casa de Deus não sofra. Só pensam em nome e status sem considerar a igreja. Sim. Isso. Quanto ao meu comportamento, ao ver que as igrejas sob os meus cuidados tinham muitos problemas, a minha primeira ideia não foi confiar em Deus para fazer o que podia para apoiá-las. Foi o meu medo de não me sair bem e ser menosprezada pelos outros, o que seria uma vergonha. Eu resistia e estava infeliz com a distribuição do trabalho e até passei a ser negligente no meu dever. Quando eu soube que uma irmã competente que trabalhava para mim seria transferida, a minha primeira reação foi que eu estava perdendo uma boa obreira e que por isso o meu desempenho no trabalho pioraria. E a líder acharia que eu era inapta e não conseguiria dar conta do trabalho da igreja. Eu percebi que no meu dever, eu só pensava nos meus interesses e na minha reputação, em como eu podia me virar sem muito esforço e ainda assim causar uma boa impressão e ganhar admiração. Eu não estava vendo o quadro geral do trabalho da igreja. Eu fui muito egoísta, e isso é o caráter de um anticristo. Refletindo sobre isso, eu vi que ser posta como responsável pelas igrejas mais difíceis era a vontade de Deus. Essas igrejas com mais recém-convertidos que ainda não tinham se estabelecido exigiam que eu confiasse em Deus e buscasse mais a verdade para resolver essas dificuldades. Eu também devia pagar um preço mais alto para apoiá-los, para que eles aprendessem a verdade sobre a obra de Deus e se firmassem no caminho verdadeiro. Era uma boa prática para mim. Quanto mais difícil ficava, mais eu era obrigada a vir diante de Deus para buscar a verdade e encontrar soluções, para que eu pudesse aprender muitas verdades. Isso foi bom para minha entrada na vida. Foi. Então eu percebi que ninguém estava tentando dificultar minha vida com esse dever, mas que era o amor e a bênção de Deus. Eu devia aceitar, me submeter e investir meu coração nele. Essa percepção me ajudou a mudar a minha atitude e eu me senti um pouco melhor. Graças a Deus. Isso é muito esclarecedor pra mim. Enfrentar problemas num dever não é algo ruim. Deus usa isso pra nos aperfeiçoar e ajudar a entender a verdade. É bom para nossa entrada na vida. A obra de Deus é tão prática. É mesmo. Depois eu li outra passagem das palavras de Deus, que me ajudou a entender melhor o meu problema. Vamos assistir a um vídeo de leitura. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: se alguém diz que ama a verdade e busca a verdade, mas em essência, o objetivo que ele busca é distinguir-se, exibir-se, fazer com que as pessoas o admirem, realizar os próprios interesses, e ele cumpre seu dever não para obedecer ou satisfazer a Deus, mas para alcançar prestígio e status, então sua busca é ilegítima. Assim sendo, quando se trata do trabalho da igreja e do trabalho da casa de Deus, as suas ações são um obstáculo ou ajudam a avançar essas coisas? Ele é claramente um obstáculo. Ele não avança essas coisas. Todos que levantam a bandeira de fazer o trabalho da igreja, mas buscam seu prestígio e status pessoais, administram uma operação própria, criam seu grupinho, seu próprio reino pequeno. Esse tipo de pessoa está cumprindo o seu dever? Todo o trabalho que eles fazem interrompe, perturba e prejudica o trabalho da casa de Deus. Qual é a consequência da sua busca por status e prestígio? Em primeiro lugar, isso afeta como o povo escolhido de Deus come e bebe a palavra de Deus e como entende a verdade. Isso impede sua entrada na vida.
o impede de entrar na trilha certa da fé em Deus e o leva para a senda errada, o que prejudica os escolhidos e os leva à ruína. E o que isso acaba por fazer ao trabalho da casa de Deus? É desmantelamento, interrupção e depreciação. Essa é a consequência produzida pela busca das pessoas por fama e status. Quando cumprem o seu dever dessa forma, isso não pode ser definido como trilhar a senda de um anticristo? Quando Deus pede que as pessoas deixem de lado status e prestígio, não é que Ele está privando as pessoas do direito de escolha. Pelo contrário, é porque, enquanto buscam status e prestígio, as pessoas prejudicam o trabalho da casa de Deus. Interrompem a entrada na vida dos irmãos e irmãs e até exercem uma influência sobre como os outros comem e bebem as palavras de Deus normalmente e compreendem a verdade, e assim alcançam a salvação de Deus. O que é ainda mais sério é que, quando as pessoas buscam seu prestígio e status, esse comportamento e essas ações podem ser caracterizados como cooperação com Satanás para prejudicar e obstruir, ao máximo, o progresso normal da obra de Deus e impedir que a vontade de Deus seja normalmente realizada entre seu povo escolhido na igreja. Elas estão deliberadamente se opondo e discutindo com Deus. Essa é a natureza da busca das pessoas por status e prestígio. O problema com a busca das pessoas por seus interesses é que os objetivos que elas buscam são os objetivos de Satanás. São objetivos perversos e injustos. Quando as pessoas buscam interesses pessoais, tais como prestígio e status, elas involuntariamente se tornam uma ferramenta de Satanás. Se tornam um canal para Satanás e, além disso, se tornam uma personificação de Satanás. Na casa de Deus e na igreja, elas exercem um papel negativo no que diz respeito ao trabalho da casa de Deus, a vida normal de igreja e a busca normal do povo escolhido de Deus. O efeito que elas têm é perturbar e prejudicar. Elas têm um efeito negativo. Quando alguém busca a verdade, ele é capaz de considerar a vontade de Deus e está atento ao fardo de Deus. Quando cumpre o seu dever, ele defende o trabalho da casa de Deus em todos os aspectos. É capaz de exaltar a Deus e testificar de Deus. Traz benefícios aos irmãos e irmãs, os apoia e provê para eles. E Deus ganha glória e testemunho, o que traz vergonha para Satanás. Como resultado de sua busca, Deus ganha uma criatura que é verdadeiramente capaz de temer a Deus e de evitar o mal, que é capaz de adorar a Deus. Como resultado de sua busca, também a vontade de Deus é realizada e a obra de Deus é capaz de progredir. Aos olhos de Deus, essa busca é positiva, é reta e é do maior benefício para o trabalho da casa de Deus e para o povo escolhido de Deus na igreja, e é isso que tem a aprovação de Deus. Amém. Isso me deu um entendimento melhor da minha busca de interesses próprios. Eu percebi que quando as pessoas fazem isso, elas agem em nome de Satanás, tornando-se uma ferramenta dele para perturbar o trabalho na casa de Deus. Antes eu achava que só fazer coisas obviamente malignas, obstruir claramente o trabalho da casa de Deus e a vida da igreja, era agir como subordinado de Satanás. Mas então eu vi que, se nós perseguimos interesses egoístas no nosso dever e ignoramos os interesses da casa de Deus,
nós causamos um impacto negativo sobre o trabalho da igreja, gerando desordem. Sim. Verdade. Eu refleti sobre o que havia revelado no meu dever. Embora eu parecesse nunca estar à toa, dando conta do trabalho difícil, virando à noite e nunca fazendo nenhuma desordem, eu não tinha os motivos certos no meu dever. Não era para satisfazer a Deus. Era um esforço para me destacar e ganhar a admiração dos outros. Quando não gostei de como dividiram o trabalho, eu fiquei insatisfeita e não quis fazê-lo. Eu não conseguia me submeter e pensar em como cumprir bem aquele dever, nem como oferecer apoio imediato aos irmãos. Sem perceber, eu tinha impedido o nosso trabalho de rega. Sim. É. A verdade é que eu era mais experiente do que os outros obreiros. Algumas das irmãs eram novas no trabalho e não estavam familiarizadas com o trabalho da igreja. Por isso, atribuir igrejas e regadores melhores para elas era bom para o nosso trabalho geral. Mas eu fui egoísta. Eu quis ficar com as melhores igrejas e regadores sob o meu comando. Se as coisas tivessem acontecido como eu queria e os obreiros mais novos tivessem assumido as igrejas mais problemáticas, o trabalho teria sofrido e não teria sido eficiente, o que não seria bom para a casa de Deus. Sim. Verdade. As minhas igrejas tinham mais problemas, mas isso era bom para me treinar. Eu podia fazer um esforço um pouco maior e resolver algumas dessas coisas, e a nossa eficiência geral teria melhorado. Esse não era o melhor arranjo? Sim. Era. Os arranjos de Deus são sempre os melhores. São. Então eu percebi como esse dever trouxe à luz o meu pensamento. Egoísta, terrível e insensato. Eu também vi que, se tivesse interesses egoístas, no meu dever, isso só prejudicaria o trabalho da casa de Deus. No passado, eu só procurava nome, status e interesses pessoais no meu dever e cometia transgressões. Se eu não mudasse dessa vez e continuasse protegendo meus interesses com teimosia, eu sabia que prejudicaria o trabalho da casa de Deus, ofenderia o caráter de Deus e seria expulsa. Esse pensamento me assustou bastante. Eu vim para diante de Deus para orar e me arrepender. Eu disse: Deus, eu não faço nada além de proteger os meus interesses, no meu dever sem pensar no trabalho da igreja, nem em tua vontade. Com essa humanidade, eu não sou digna de assumir um dever. Deus, eu quero me arrepender de verdade. Depois disso, eu li uma passagem das palavras de Deus que me deu uma senda para entrar. Eu vou ler. Isso. Ótimo. Deus diz: para todos que cumprem seu dever, por mais profundo ou raso que seja seu entendimento da verdade, a prática mais simples para entrar na realidade da verdade é sempre pensar nos interesses da casa de Deus e abrir mão de desejos egoístas, motivos, reputação e status. Coloque os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Isso é o mínimo que se deve fazer. Se uma pessoa que cumpre seu dever não consegue fazer isso, como se pode dizer que está cumprindo seu dever? Isso não é cumprir o dever da pessoa. Primeiro, considere os interesses da casa de Deus, os interesses de Deus e a sua obra. E coloque essas considerações acima de tudo. Só então você pode considerar a estabilidade de seu status ou as opiniões dos outros sobre você. Vocês não acham que isso fica um pouco mais fácil quando dividem nesses passos e fazem algumas concessões? Se fizer isso por algum tempo, você vai achar que satisfazer a Deus não é difícil. Você também será capaz de cumprir suas responsabilidades, obrigações e deveres. Ignorar seus desejos egoístas, ignorar seus próprios motivos e intenções, considerar a vontade de Deus e priorizar os interesses de Deus e de sua casa. Após experimentar isso por algum tempo, você sentirá que essa é uma boa maneira de viver. É viver franca e honestamente, sem ser uma pessoa baixa. Ou inútil é viver justa e honradamente, em vez de ser mesquinho ou mau. Você achará que é assim que uma pessoa deve viver e agir. Aos poucos, o desejo em seu coração de satisfazer seus próprios interesses diminuirá. Amém. 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 Graças a Deus.
A leitura das palavras de Deus me ensinou que a casa de Deus e não meu benefício pessoal deve vir em primeiro lugar. Status e reputação são temporários, e buscar essas coisas é fútil. Não viver em corrupção, praticar a verdade e fazer a vontade de Deus é a única forma de receber a aprovação de Deus. É. Entender isso foi esclarecedor para mim. Não importa como o trabalho foi dividido, eu não devia proteger meus interesses pessoais, meu status e reputação. Eu devia obedecer e cumprir bem o meu dever. Mesmo que eu não tivesse ótimos resultados, eu devia me concentrar em viver diante de Deus e aceitar seu escrutínio. Isso. Não importava o que os outros pensassem de mim, investir meu coração no meu dever e ser responsável era o único jeito de fazer a vontade de Deus. Sim. Deus quer que deixemos de lado os nossos interesses para proteger os interesses de sua casa. Sim. Nos dias seguintes, eu me dediquei ao meu dever e não pensei nos meus próprios interesses. E ao fazer isso, eu senti que não estava sendo tão controlada por minha corrupção. Graças a Deus. Ao discutir o trabalho com uma irmã alguns dias depois, ela disse que não falava inglês muito bem e que precisava de um intérprete quando foi a uma igreja de recém-convertidos. Ela tinha dificuldades e não completava seu dever. Quando ela disse isso, eu sabia que o meu inglês era bom e que talvez eu pudesse trocar com ela e acompanhar o trabalho daquela igreja. Mas então eu lembrei que aquela igreja tinha muitos problemas, que assumi-la exigiria um esforço enorme e que o progresso poderia ser lento. Eu temia que isso impactaria a opinião que os outros tinham de mim, então não quis trocar com ela. Quando eu pensei isso, percebi que só estava pensando no meu próprio benefício, protegendo meu status e reputação. Então eu fui para diante de Deus em oração, pedindo que Ele me guiasse a renunciar a mim mesma. Graças a Deus. Depois de orar, eu percebi que essa situação era Deus me testando e me dando uma chance de praticar a verdade. Eu não podia viver em corrupção, protegendo os meus interesses como antes. Se essa mudança beneficiava o trabalho da casa de Deus, eu devia aceitar. Eu refleti sobre as responsabilidades dos nossos outros obreiros e senti que era melhor eu trocar com aquela irmã. Eu compartilhei os meus pensamentos com a líder e ela e os outros obreiros concordaram. Que ótimo. Eu me senti tão à vontade depois de fazer as mudanças que mal consigo descrever como eu me senti. Era como se eu finalmente praticasse a verdade sendo uma pessoa real. Graças a Deus. É como Deus diz. Você deve ser capaz de cumprir suas responsabilidades, executar seus deveres e obrigações, deixar de lado seus desejos egoístas, deixar de lado seus próprios motivos e intenções, considerar a vontade de Deus e priorizar os interesses de Deus e de sua casa. Após experimentar isso por algum tempo, verá que esse é um bom jeito de viver, sendo franco e honesto, não uma pessoa baixa ou inútil, mas sendo justo e honrável, não mesquinho nem mau. Você achará que é assim que uma pessoa deve viver e agir. Aos poucos, o desejo em seu coração de satisfazer seus próprios interesses diminuirá. Amém. Amém. Graças a Deus. Depois disso, eu parei de ser negativa em relação às igrejas sob minha responsabilidade. E eu fiz o que pude para cuidar do trabalho de cada igreja. Quando alguns na equipe de rega se queixavam de problemas do seu trabalho, eu comungava sobre as palavras de Deus para corrigir essa perspectiva errada. E confiava em Deus e buscava a verdade com eles para resolver aqueles problemas. Quando vi que alguns recém-convertidos tinham problemas e estavam faltando às reuniões, parei de culpá-los por essa dificuldade e tive conversas reais com os irmãos para chegar a um entendimento de suas lutas. Eu comunguei com eles sobre as palavras de Deus. Quanto a não ter líderes e diáconos suficientes, eu trabalhei mais treinando talentos. Eu comunguei com os irmãos de calibre melhor que eram mais aptos para essas funções, sobre o significado e os princípios de cumprir um dever. E passei tempo trabalhando lado a lado com eles. Quando percebia que havia algum trabalho complicado nas igrejas e que ninguém estava verificando isso, eu aumentava o esforço e assumia. No início, eu não sabia se conseguiria fazer isso bem. Mas eu não tinha dúvidas que eu não podia continuar me afastando dessas questões, que eu não devia considerar somente a minha pequena esfera de trabalho.
mas que eu devia considerar a vontade de Deus e defender o trabalho da igreja. Graças a Deus. Depois de um tempo, houve progresso no meu trabalho. Todos os líderes e diáconos foram escolhidos nas igrejas que eu gerenciava. Em algumas das igrejas tinha o dobro de gente assumindo deveres. E alguns dos recém-convertidos conseguiam fazer trabalhos por conta própria. Nas igrejas que não estavam indo bem antes, cada parte do trabalho estava melhorando. Eu pude ver os feitos de Deus em tudo isso. Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu também vivenciei que Deus quer o coração e a obediência das pessoas. Assim, considerando a vontade dele, pensando apenas no trabalho da casa de Deus e não nos interesses pessoais, podemos ganhar orientação e bênçãos de Deus. Esse entendimento fortaleceu a minha fé em Deus. Graças a Deus. Que experiência maravilhosa.